Capítulo 3. Jornada rumo à casa das virtudes. Deixando o fardo ao pé da cruz. Agora via em meus sonhos Cristão caminhar animadamente por uma estrada cercada em ambos os lados por um alto muro. Ele começou a correr, embora não pudesse ser muito rápido por causa da carga em suas costas. No topo da colina, deparou-se com uma cruz. Tão logo Cristão acercou-se da cruz, seu fardo soltou-se, caindo-lhe dos ombros. Rolando morro abaixo, o fardo foi cair num túmulo aberto, e não mais o viu. O coração de Cristão agora estava leve, e fora aliviado de seu peso. Ele deu-me descanso por seus sofrimentos e vida por sua morte. Afirmou Cristão e permaneceu fitando a cruz e imaginando como a visão da cruz podia aliviar alguém de sua culpa e vergonha. Não mais sentia-se culpado de coisa alguma. A sua consciência dizia-lhe que todos os seus pecados haviam sido perdoados. Sentia-se agora inocente, limpo, feliz e livre. Sabia que todos os seus pecados haviam sido pagos pela morte daquele que morrera na cruz. Tinham sido levados, enterrados na tumba do Salvador. E Deus nunca mais se lembraria deles. Cristão achava-se tão grato e cheio de alegria que as suas lágrimas começaram a fluir. Enquanto olhava a cruz, chorando de alegria, 3 seres celestiais apresentaram-se e o saudaram. Paz seja consigo. Seus pecados estão perdoados, disse o primeiro. O segundo despiu-o de seus trapos e vestiu-o com roupas brancas e limpas. O terceiro pôs-lhe na fronte um sinal e deu-lhe um livro para que o lesse pelo caminho e lhe servisse de identificação no portão celestial. Então, Cristão pulou de alegria e, cantando, seguiu seu caminho. O encontro com falsos cristãos. Vi Cristão chegar ao sopé de um morro onde, a uma pequena distância da estrada, achavam-se 3 homens profundamente adormecidos. Todos os 3 traziam nos pés grilhões de ferro. O nome de um era Simples, o do outro, Indolência, e do terceiro, Presunção. Cristão acercou-se deles para alertá-los do perigo, e gritou: Vocês estão como os que dormem no topo de um mastro, ou se deitam no meio do mar. Acordem e venham comigo. Permitam-me tirar-lhes os grilhões. Se aquele que ronda ao redor, rugindo como um leão, aparecer, vocês certamente serão devorados. Sonolentos, eles o olharam com uma carranca. Não vejo perigo, negou Simples. Deixe-me dormir um pouco, reclamou Indolência. Por que você se preocupa? Atalhou Presunção. Cada macaco no seu galho. E todos se deitaram para dormir novamente. Cristão seguiu seu caminho, frustrado, só de pensar no perigo que corriam aqueles homens. Contudo, eram incapazes de percebê-lo, e ainda tinham pouca apreciação por alguém que tentasse ajudá-los. Foi então que ele viu 2 homens saltando por cima do muro, um pouco atrás dele. Os homens apressaram o passo e o alcançaram. Um chamava-se formalidade, outro hipocrisia. Cristão. Cavalheiros, de onde vocês vêm e para onde vão? Eles contaram que eram da cidade da Vanglória e estavam indo para o Monte Sião. Cristão. Por que vocês não entraram pelo portão no início do caminho? Vocês sabem o que se acha escrito no livro, pelo construtor do caminho. Aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eles explicaram que todos consideravam muito longa a distância que ia do lugar onde moravam até o portão, e então o modo usual era pegar um atalho e entrar por cima do muro, como haviam feito. Cristão. Mas isso não será tomado pelo senhor da cidade, para onde estão indo, como fraude e violação das instruções? Eles responderam que Cristão não deveria perturbar a cabeça com aquilo, pois onde viviam, possuíam um costume muito antigo para guiá-los em seus ardis, e podiam fornecer muitos testemunhos de sua natureza prática
no decurso de mais de 1000 anos. Cristão. Mas ele resistirá ao teste final? Eles achavam que sim. Alegaram que um costume existente há tanto tempo certamente já havia sido aceito e, sem dúvida, seria admitido pelo juiz imparcial no fim do caminho. E arrazoaram eles. Estamos no mesmo caminho que você. O que importa o modo como entramos? Se estamos dentro, estamos dentro. Em que a sua posição é melhor que a nossa? Cristão. Eu ando pela regra do Senhor do caminho. Vocês seguem a própria fantasia, a crua invenção de homens sem inspiração. Já são chamados de ladrão pelo Senhor do caminho. Por essa razão, duvido de que ao fim serão considerados homens verdadeiros. Entraram sozinhos, sem a direção dele, e sozinhos sairão, sem a sua misericórdia. Diante disso, mandaram Cristão cuidar da própria vida. Eles cuidariam de si mesmos. Tinham certeza de haverem guardado plenamente a lei e as ordenanças tanto quanto ele. Portanto, argumentou formalidade. Não vemos diferença entre você e nós, a não ser pelo manto em suas costas, que, sem dúvida, foi dado por algum vizinho para cobrir-lhe a nudez. Cristão. Por leis e ordenanças, vocês não podem ser salvos. E quanto a este manto que estou usando, foi-me dado pelo Senhor do lugar aonde estou indo. Foi-me dado, como disse você, para cobrir-me a nudez. E eu uso-o como um símbolo da sua bondade para comigo. Porque antes eu nada tinha além de trapos. Agora estou certo de que ao chegar ao portão da cidade celestial, o Senhor me conhecerá pelo manto que me deu. Por este sinal em minha fronte, que talvez vocês não tenham notado, posto aí por um de seus servos fiéis, e por este livro que trago na mão. Todas essas coisas duvido que vocês as possuam, porque não entraram pelo portão. Eles não lhe deram resposta. Antes, olharam um para o outro e riram. Então, Cristão pôs-se a caminhar um pouco adiante deles, lendo às vezes em seu livro para refrigerar o espírito e superar os desapontamentos do dia. Avizinhavam-se agora de um morro alto e íngreme, chamado Dificuldade, ao pé do qual haviam outras 2 estradas, uma conduzindo à direita e a outra à esquerda do caminho reto e estreito. Havia também uma fonte refrescante, onde Cristão bebeu antes de tentar subir o morro. Formalidade e hipocrisia também chegaram ao pé do monte. Quando viram, porém, que ele era íngreme e difícil, e que havia 2 outras estradas, eles não sabiam que o nome de uma era Perigo e o da outra Destruição, supondo que as estradas secundárias fossem dar novamente no caminho estreito, no outro lado do monte, tomaram o que parecia ser a rota mais fácil. Formalidade pegou a estrada chamada Perigo, que o levou a uma grande floresta, onde foi devorado por bestas selvagens. Hipocrisia seguiu a estrada da Destruição, que o conduziu a uma vasta planície, onde havia muitas covas profundas. Ele tropeçou e caiu dentro de uma delas, e não mais se levantou. Ao começar a escalar o morro, Cristão cantou: Devo subir ao topo da montanha. Não importa se o caminho é íngreme, pois eu sei que, atravessada a luta, encontrarei o caminho da vida, e o caminhante não deve chorar. Então, coragem, meu coração não desfaleça, não tema. Embora a rocha bruta faça lento o caminho, a trilha fácil apenas me leva para trás. Avante e para o alto, neste caminho devo seguir. Perdendo o livro no caramanchão tranquilo. Na metade da subida havia um agradável caramanchão, um lugar de descanso para o viajante fatigado. Cristão sentou-se aí para descansar. Começou a apreciar o bom manto que lhe fora dado na cruz e a desfrutar da leitura do livro. Assim, deleitando-se por um instante, ele cochilou, e o livro caiu-lhe das mãos. Logo deslizou para um sono profundo, que o deteve até quase à noite. Então, ouviu uma voz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso! Olha para os seus caminhos e sê sábio. Assustado, acordou e apressou-se em seu caminho.
No topo do morro, encontrou 2 homens que vinham correndo. Um era medroso, o outro desconfiado. Cristão bradou-lhes: Senhores, qual é o problema? Vocês estão correndo na direção errada? Medroso respondeu que estavam indo para o Monte Sião, quando chegaram a um lugar extremamente perigoso. Parecia que quanto mais longe íamos, mais perigoso se tornava, contou ele. Por isso estamos voltando. Sim, ajuntou o desconfiado. Vimos bem à nossa frente um par de leões. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos, mas temos certeza de que se tivéssemos chegado perto, teriam nos rasgado em pedaços. Cristão: Vocês me deixam com medo, mas aonde eu iria para ser salvo? Se volto ao meu país, ele está destinado ao fogo e ao enxofre. Eu certamente pereceria lá. Se conseguir chegar à cidade celestial, sei que lá estarei salvo. Assim, devo aventurar-me. Voltar atrás nada mais é que a morte. Avançar é temer a morte, mas a vida eterna está além dela. Por conseguinte, irei adiante.